E seguimos aqui com o nosso podcast on diretamente do Festival de Cinema de Gramado, onde vocês também podem ver pela câmera aqui que está colocada no Recreio Gramadense, aqui no hall de entrada, as pessoas passando ali atrás, toda a movimentação. E agora, para continuar o nosso especial Festival de Cinema de Gramado, estamos aqui em Gramado, mas com uma conhecida da Fevale, Milena Cheruti. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E, Milena, antes da gente focar na parte dos games ali, pra gente falar dessa parte, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória dentro da Fevale, até chegar ao dia de hoje. Então, eu tenho hoje 10 anos de Fevale. Entrei na graduação de moda, sou formada em moda pela Fevale. Fui bolsista de iniciação científica. Fui funcionária lá também, né? Trabalhei nos laboratórios de moda junto no curso. Fiz o mestrado de indústria criativa e atualmente eu faço doutorado no processo de manifestações culturais. E também sou gestora do Cluster Game RS, que é um projeto, né, que é financiado pela Fapergs, e ele também é vinculado à Universidade de Fevale. Beleza, agora focando mais nessa parte dos games ali. Eu já tive ali, eu já joguei o jogo do gaúcho, do helicóptero, depois eu quero voltar lá também pra jogar os outros ali, pra ver como é que é. Eu queria que tu falasse assim, o que tá acontecendo assim, envolvendo a... Me fugiu agora o nome... A mostra de games. A mostra de games. Eu queria que tu falasse um pouco do que está acontecendo aqui em Gramado referente à mostra de games. Então, a mostra de games para nós foi uma coisa super legal que aconteceu, porque ela está sendo organizada pelo RS Fantástico, que também é um outro projeto da Universidade Fevale, né, junto com a Bactéria Filmes. E, então, são eles que estão financiando, né, conseguiram esse link aqui com o Festival de Cinema de Gramado, porque eles são do setor de audiovisual e games. E então, junto com o Cluster Game RS, que é o nosso ecossistema de games aqui do Rio Grande do Sul, e com a D Jogos, a gente conseguiu trazer 17 jogos de 14 desenvolvedoras do Rio Grande do Sul para fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho melhor, né, sobre os jogos que a gente tem, as empresas, e consigam interagir também um pouco com eles. E esses jogos ali, eles são todos demos? Ou já tem algum mais em fase final, já que vai começar a ser comercializado em seguida? A gente já tem alguns jogos que eles estão finalizados, principalmente os que são para mobile, né? Porque a gente tem um tablet ali também que tem jogos que são para mobile e a gente tem alguns jogos que são para PC. Então os de PC, se eu não me engano, todos são demos ainda, né? Mas já podem ser adicionados na wishlist da Steam. E os de mobile eles já podem ser adquiridos, alguns deles eu sei que na Play Store, tem no Roblox, várias plataformas. E, claro, também não dá pra deixar de perceber assim, tu fez moda, né? Uhum. Mas trabalha com games. Como que é essa relação? Hoje a minha relação com os games é mais porque eu sou pesquisadora, né? Então eu entrei no projeto do Cluster justamente para essa parte de pesquisa, para entender um pouco mais do mercado. E eu acabei me inserindo muito dentro desse mundo, principalmente para ajudar os devs, né? Então, porque a nossa missão com o Cluster é consolidar e expandir o setor de games no Rio Grande do Sul. Então, a partir disso, a gente tem uma série de ações, de capacitações, a gente traz alguns consultores internacionais para articular com as empresas, fazer eventos, toda essa parte de matchmaking, networking, junto lá com o Instituto Caldeira, que também é nosso parceiro, né? Então a gente tem o hub físico do cluster dentro do Instituto Caldeira, né? Então uma coisa bem legal que a gente fez. E também a gente participou de algumas missões internacionais. Então, representando o cluster, a Fevale, né, e o Rio Grande do Sul, eu tive em 2 missões de negócios, né, tanto na Gamescom da Alemanha, como na GDC em São Francisco, para entender um pouco mais do mercado, entender como que está funcionando as coisas de financiamentos, quais são as novas tecnologias, e poder trazer isso também para os desenvolvedores que não conseguem ir. Apesar de que o nosso setor do Rio Grande do Sul ele é muito grande, né? Apesar de que às vezes tem muita gente aqui que acaba não conhecendo os jogos, porque a gente exporta eles muito para fora, mas a gente tem no total 60 desenvolvedoras no Rio Grande do Sul, mais ou menos, pela última pesquisa. E dessas, principalmente na última missão que a gente teve na Gamescom, a gente teve 13 empresas lá. Então, a gente exporta muito o nosso produto para fora e por isso que a nossa ideia agora é tentar fazer com que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul também conheça, né, os jogos que são desenvolvidos aqui. E todos os jogos que estão aqui na mostra aqui em Gramado, eles são desenvolvidos por gaúchos. E como que é pra ti essa sensação de trabalhar com pessoas mostrando o produto deles aqui em Gramado? Como que tá essa sensação pra ti?
destaque em Gramado, mostrando o produto gaúcho mesmo, para os gaúchos e para as pessoas que vêm visitar também o festival. É uma sensação muito boa, né? Porque a gente está tentando desbravar novos mercados também e fazer com que a gente chegue mais longe. E aqui o Festival de Cinema de Gramado tem uma, uma proporção muito grande, né? De pessoas circulando e conhecendo, né, as empresas. E para nós é muito bom, porque a gente está muito acostumado a ir para fora. Né? Então, como eu disse, a gente vai para feiras fora, né? Tem outras feiras em São Paulo, para levar o nosso mercado, sendo que muitas pessoas aqui acabam não conhecendo. Então, para nós está sendo super legal essa primeira mostra. Né? A nossa ideia é participar, fazer essa mostra indo em outros eventos no estado também, não só aqui na região, que a gente acaba centralizando muito em Porto Alegre, né, região metropolitana, até aqui Gramado, que é mais ainda central e bastante turística. E a nossa ideia é continuar com essa mostra para outros eventos no interior do estado também, fazer com que todos acabam conhecendo. E claro, os games hoje em dia também eles estão muito focados numa parte de história, de deixar os games mais bonitos também, como um filme. Hoje em dia essa é a maior experiência assim de um game. Então não tinha um lugar melhor também do que aqui Gramado. E como que tu programa, tu gosta dessa parte, tu faz os jogos também ou... Não. Aí vem aquela pergunta que ela é muito engraçada, né? Porque ninguém entende muito a minha relação com os games, porque eu não programo, né? Mas eu me denomino designer também, porque sou formada em moda, então entendo um pouco da parte mais de arte, digamos assim. Mas a minha pesquisa ela sempre acabou sendo voltada muito para a parte de negócios. Então também entender todo o desenvolvimento de produto, né? Então sempre eu trabalhei muito com processos criativos. Minha pesquisa, né, há 10 anos na Fevale é voltada para a parte de processos criativos e indústria criativa. Então, o meu link com os games ele acaba entrando mais nessa parte. Então, eu consigo entender todo o processo de desenvolvimento de game e de que formas que a gente consegue auxiliar, porque para cada uma das etapas de desenvolvimento é alguma ação específica, né? Então, por exemplo, conseguir entender a parte mais inicial de games, quais são as ações, que tipo de mentoria que pode ser utilizado, qual tipo de consultor que a gente pode trazer para uma empresa também mais inicial, né? Uma empresa que está recém começando a desenvolver seu primeiro game vai ter algumas necessidades que uma empresa já mais desenvolvida, mais consolidada no mercado, vão ter outras. Né? Então, o meu trabalho é basicamente entender isso. Né? Por isso que eu acabo conhecendo bem as empresas. Eu tenho contato com praticamente todas as empresas que fazem parte do nosso ecossistema e mapeando quais são as necessidades e as dores deles para o que a gente consegue auxiliar, né? Então, um programa de incubação, daqui a pouco para uma empresa que está iniciando, né? Programas de aceleração para fazer com que elas desenvolvam melhor seus games, né? Outra ação que a gente tem também é o alcance de serviços coletivos para essas empresas. Então, a gente contrata empresas terceirizadas de marketing, localização, sound design e jurídico e faz chamadas públicas para as empresas que são da rede do cluster poderem submeter seus projetos e utilizar esses serviços. Né? Então, isso acaba auxiliando no desenvolvimento de produto deles também. Então, se eu não entendo como é que funciona o desenvolvimento, eu não consigo auxiliar nesse sentido. Né? Então, eu acabei precisando entender as especificidades do desenvolvimento de game para auxiliar. Mas eu não sei programar. Mas gosta de jogar? Tô aprendendo a jogar também. Tá aprendendo. O que tu Porque mais joga assim? agora eu tenho jogado mais esses jogos de craft, assim, de montar ali as cidades, essas coisas assim. Eu acabo curtindo esses jogos mais pacíficos, digamos assim. Mais tranquilo. Uhum. E Milena, qual que é a tua presença hoje lá na Fevale? Como que tá essa parte? Tu já se formou? Tu só tá trabalhando hoje na consultoria dos games ali? Como que tá essa parte? A minha relação hoje com a Fevale, né? Eu sou bolsista do doutorado, então eu faço parte do PPG, do Processo de Manifestações Culturais, né? E como meu orientador está nessa área de games, eu acabo estando muito vinculado também à minha pesquisa, à parte do Cluster Game RS, então fazendo a gestão do projeto, todas as ações, pesquisas, tanto principalmente da parte científica e mercadológica, né? Então participo de congressos representando a Fevale, né? Tanto no Rio Grande do Sul quanto fora, né? Também já tive em alguns congressos fora do estado. Também dou aula em algumas disciplinas numa pós-graduação no Fevale. E eu acho que é basicamente isso, né? Tô sempre por ali, né? São 10 anos de Fevale hoje.
E acho que é basicamente isso. E, Milena, queria te agradecer pelo tempo que tu disponibilizou aqui pro Podcast On. E eu queria que tu deixasse um recado ou um convite para as pessoas que estão acompanhando para poderem vir aqui no Recreio Gramadense e também jogar os jogos ali que estão aqui sendo disponibilizados. Claro, gente. A gente vai estar aqui, então, até sexta-feira, sempre das 10 da manhã às 6 horas da tarde, na Sociedade de Recreio Gramadense, com 17 jogos de 14 desenvolvedoras. Né? Então, a gente está localizado perto do credenciamento e a gente espera vocês para vir testar os jogos, tanto no computador quanto no mobile, conversar com a gente poder trocar uma ideia sobre esses jogos que são bem legais. Milena, muito obrigado de novo aqui pela tua presença. Disponha, obrigada eu. E ficamos por aqui com mais esse episódio especial Festival de Cinema de Gramado, agora falando sobre os games. E a produção é dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Na técnica desse episódio é Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é das minhas colegas Lana Maldaner e Julia Klein e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!